Olá, queridos! Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje falaremos sobre o que é pecado. Estou aqui com o Marcelo. Eu gostaria de saber de você, Marcelo. Você sabe o que é pecado? Bom, eu tenho minhas definições sobre pecado e vamos falar nesse vídeo. Graça e paz, irmãos. Quem começa o vídeo hoje sou eu. É assim, com vários questionamentos, mas eu posso dizer que estamos aqui ao lado de um pastor de cunho religioso, obviamente, evangélico. Então, vamos falar um pouco sobre a origem do pecado, a história, bem pincelado, porque o vídeo não pode ficar grande, e as informações que nele tem. Então, assim, Gil, posso lhe perguntar o que é o pecado? Sim. Na sua perspectiva? Vamos lá. Olha só, Marcelo. Para mim, um pecado baseado na Bíblia, Sim. ele é intencional. A origem do pecado aconteceu dentro do jardim que estava no Éden. Sim. Quando você observa o aspecto de Eva diante do fruto, você vai perceber que havia uma intenção, não de apenas comer do fruto, Sim. mas de adquirir conhecimento e ser semelhante a Deus. Então, o pecado ele se caracteriza a partir do momento que ele se torna intencional, quando alguém deseja fazer aquilo. Então, Eva pecou não apenas em desobedecer, ora visto que o pecado em si é uma desobediência, né? A transgressão, no caso, transgredir uma vontade do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia, enfim, o mandamento, isso se torna, né, claro que é pecado. Na minha concepção, sei que Marcelo tem a tese dele a respeito do assunto, mas a origem lá do Éden vai nos revelar que o pecado em si ele é intencional, ela desejou. Daí por diante você vai perceber que existem as classificações dos pecados. Existe o pecado da mentira, como muitos dizem que quem mente é filho do diabo, o pecado de adultério, o pecado de fornicação, a transgressão, a iniquidade. Então são classificações de pecado, quando na verdade a balança é a mesma. No cenário religioso, a grande problemática é que muitos líderes e muitos dos irmãos, eles começam a identificar balanças para pecados, níveis de pecado, e aí surge aquele jargão. Não existe pecadinho nem um pecadão. Ou outros dizem que existem pecados grandes e pecados pequenos. Na verdade, existe apenas uma balança para todos os pecados. E o único pecado que não é pesado nesta balança é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que na verdade, para mim, é a negação da existência do Deus Todo-Poderoso. Bom, já falando de pecado, na minha perspectiva dos exemplos citados, sim, existe uma conotação de intenção. Ponto. Mas o princípio trata-se da... Primeiro princípio para que se entenda o que é pecado. É literalmente entender que Deus, nosso Pai, é a favor da vida. Então, nesse conceito, tudo é aquilo que tente contra a vida, que foi um dom de Deus, a existência do ser humano, isso torna-se o pecado. Ele citou alguns exemplos aqui, eu vou mencionar, por exemplo, o que você falou, em referente ao assassino, ao adúltero, que foi o que você havia dito. Isso. Então, assim, o adúltero, para mim, ele não é um pecador propriamente dito. Então, já é um assunto meio polêmico. Por quê? A pessoa que é adúltera, como a Bíblia descreve, a minha definição já não é mais aquela de que desagradar a Deus. Mas o homem adúltero, nessa perspectiva, é aquele que tem prazer em pegar a mulher do próximo. Ele vive em função de querer ter a sensação prazerosa dele em tomar o que é do próximo. A intenção dele não tão somente é ter uma mulher que seja comprometida, mas ele sente prazer existencial naquilo. A Bíblia também faz separações em referente a isso. Por exemplo, o bêbado. Os bêbados, eles estão descartados do reino dos céus. E existem as versões. Mas até essa toda a conotação que a Bíblia descreve, ele fala que o bêbado não estará no reino dos deuses. Acho que vocês vão estar sabendo melhor onde coloca-se esse versículo de capítulo. Porém, eu não vejo esse bêbado como pecador. Eu vejo o bêbado pecador é aquele que literalmente ele deseja se embebedar porque ele não quer mais viver nessa realidade. Ele não quer ter a perspectiva de vida existencial. Ele odeia se ter um estado de sobriedade e, portanto, na bebida ele encontra o subterfúgio
para conseguir sair dessa condição. Então não é o bêbado que está bêbado tão somente em um meio-fio ou qualquer outro local, precisando de ajuda científica ou da medicina, ou precisando também de ajuda psicológica. Esse sim não é um pecador. O pecador é aquela pessoa que tem intenção de tirar-se a sua própria condição de existência para poder fugir dessa realidade que Deus deu o dom a ele. Então, entra-se também os fornicadores, entra toda essa conotação bíblica de referências que são supracitadas no próprio argumento, mas de uma forma diferente, porque a religião tomou conta e fez você entender, as pessoas entenderem superficialmente o que se trata de cada coisa. Então, fora a ideia de ser pecado, a situação dele, está muito mais em você um pecado de ser julgador de que aquilo está descartado do reino do céu, ao invés de ser propriamente dito a situação que ele se encontra. E dentro da sua fala, Marcelo, eu percebo algo muito interessante, que existem o pecado que é julgado pelos homens. Sim. E o pecado que é julgado por Deus. Pronto. Quando, na verdade, aqui na Terra, é outro problema isso aí. Muitos julgam aquilo que eles acham que é pecado. Quando, na verdade, existem exageros. Nem tudo é pecado. Então, precisamos entender quando realmente se é caracterizado pecado. Porque talvez as minhas exigências para o outro, para o próximo, por ele não fazer, eu possa caracterizar como um pecado, que ele não, enfim. Sim, você julga. Na verdade, precisamos compreender a mente de Deus para tentar julgar o que é pecado. Sim. Porque nem sempre aquilo que é pecado para mim é pecado para Deus. Fato. Nesse pensamento, eu quero acreditar, Marcelo, que existem muitos exageros, principalmente no cenário evangélico. Pronto. E falando desse cenário, por exemplo, temos o exemplo de Moisés. Isso. Pronto, eu dei um toque nele aqui para lembrar o nome do personagem. Faz parte. Ele, por consequência, teve um homicídio. Perfeito? E assim, muita gente julga aquele homicídio como um pecado. Eu não vejo essa perspectiva. Por quê? Primeiramente, do princípio da vida, a intenção dele não tem comprovação de que foi de tirar a vida para cometer algo em definição. E sim, consta muito mais como um acidente, definitivamente, do que algo que eu possa dizer. Ele pecou. E dentro aí, entra todas as situações. Entra o fator de Judas, que houve um homicídio, ele literalmente ceifou sua própria vida. E na condição de Judas, eu não acredito que ele tenha ceifado sua própria vida. Eu acredito muito mais de que a culpa o fez perder o raciocínio e, portanto, ele fez tal coisa. E ainda assim, tem outros detalhes na Bíblia. Davi, como assassino, ele tinha intenção, assassino, porque ele colocou toda a circunstância. Ele usou o artifício do poder, ele usou a mecânica para aquilo, ele usou todo o critério de poder revestido nele, que a intenção dele era ter a mulher do amigo e colocou o amigo à frente de batalha para que ele viesse a perder a própria vida. Isso tudo intencional. Portanto, quando há um pecado nessa situação, não existe pecadinho nem pecadão, mas Deus entra em cena, porque só Ele consegue entender o que se passa no coração das pessoas. A situação de manipulação que a religião faz é muito mais pecaminosa, na minha perspectiva, em você dizer que essas pessoas estão pecando e usar de artifício de manipulação humana para que controle a situação dela por culpa, do que tão somente o cidadão ser pecador. Então, todos nós somos pecadores, são as palavras que são ditas, mas é porque cometemos pecados e os erros, eles são avaliados como pecado para o ser humano. Ele não tem mais a condição do perdão, porque quem perdoa literalmente é Deus, e é uma falácia humana até, que você diz, Deus me perdoou. E cabe em outras situações, a própria pessoa que o diz quer julgar o próximo. Então, mecânica de perdoar pecado e saber o que é pecado é definitivamente de Deus. Nós temos o conceito, para muita gente, inclusive, sem tomar muita fala, é fazer aquilo que Deus não gosta, mas ninguém sabe o que Deus não gosta. Verdade. Porque se você pegar tão a base evangélica na Bíblia, você entende que todas as loucuras que cometeram, os maiores assassinos estão na Bíblia e foram arrebatados em vidas. É o exemplo dos profetas, os grandes profetas. Então, o que é pecado para Deus, você não domina, o ser humano não domina, na minha perspectiva. E falando do cenário que os doutores da lei, Marcelo, trouxeram uma mulher adúltera, né, que foi pega no ato de adultério. Sim. E você percebe que aqueles homens não tinham moral alguma para falar dela, para falar e nem julgar e tampouco matar aquela mulher, porque a intenção era de matá-la. Aí eu pergunto algo para você, Marcelo. Quantas pessoas foram mortas por aqueles hipócritas chamados por Jesus de sepulcro caiado, né, que viviam de aparência, mas que a vida não condizia com aquilo que eles apresentavam.
E Jesus olha para eles e diz exatamente assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso aqui vai nos trazer uma dimensão muito interessante. Por quê? Porque muita gente morreram por alguém que estava na mesma condenação. O que eu vejo de mais interessante é porque muita gente usa essa história da prostituta em referente às pedras, que é a conotação, e muita gente fala assim, porque Jesus não atirou, ele não tinha pecado. Concorda? Sim. Ele não tinha pecado, não pelo fato de ter sido nascido de uma virgem, sim, mas é porque nele ele tinha a intenção de salvar a humanidade. Era muito além daquilo. Justo. Então a intenção dele é boa, positiva e agradável sempre. Não tem meio termo com Cristo. É porque muitos historiadores falam porque ele nasceu de uma virgem. Então o ato sexual naquele período era considerado, o que é natural, o ato sexual em Cristo, era considerado como um pecado para alguns. A religiosidade, a impregnação da lei e a forma da conduta era a situação de poder e atrelada ao povo e, portanto, muitos assassinatos aconteceram. Mas até o assassinato, até a situação em série de uma pessoa, ela não pode ser dita que pode ser pecado. Para mim, na minha perspectiva, isso funciona dessa forma. E falando de pecado, a origem, as suas classificações, né, a culpa, os julgamentos, a condenação, olhando para esse aspecto, vamos entender que todo pecado ele tem o perdão de Deus. Pronto. Por intermédio de Jesus. O sacrifício ele veio nos dar, né, nos isentar dessa condenação. Haja visto que quando há o arrependimento, a própria Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Então não existe o pecado da mentira, o pecado do adultério, o fornicador, enfim. Seja o pecador que for, estando debaixo do sangue de Jesus, ele recebe o perdão. E, como eu disse, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem gente, Marcelo, lembrando isso aqui, tem pessoas que temem julgar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando olha para alguém, está com uma manifestação, está falando em línguas estranhas, de repente tem uma movimentação estranha. Aí tem pessoas que não julgam, puxa, eu não sei se é demônio, não sei se é... Eu não quero blasfemar contra o Espírito. Na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação da existência de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa blasfêmia não tem perdão, já está em condenação. Aí. Mas abaixo desse pecado, tem perdão de Deus. Você falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que eu particularmente não consigo ver um ser humano normal conseguir fazer tal coisa. Exemplo. Para mim, a pessoa que consegue ter essa façanha de negar o Espírito Santo de Deus, não é aquela que abre a boca e diz, eu te odeio, eu não te quero. Mas a pessoa que consegue fazer tal fato em negação do Espírito Santo de Deus é aquela que conviveu com Cristo, andou com ele, sabe, com a consciência de que tem um mundo espiritual existente, viveu essa perspectiva, teve Deus em resposta e comunicação o tempo inteiro e falou assim, eu sei que você é bom, mas eu não te quero. Eu experimentei de todas as coisas com o Senhor, eu verifiquei as coisas que o Senhor fez na minha vida e na vida de quem foi transformado, mas eu não te quero. Essa pessoa que viveu especialmente, que tem a condição de negar o Espírito Santo, não é você abrir a boca, na minha perspectiva, e dizer tão somente tais palavras. E aí você falou em outro aspecto que também me interessa falar, se é que você... É o fato de... É o perdão do pecado. O perdão do pecado não é você tão simplesmente abrir a tua boca e tentar fazer um ciclo de oração ou jejum para que seja perdoado. Na minha perspectiva, entendendo nesse ponto de vista o que é pecado, é literalmente da mesma intensidade de que você não precisa levantar sua mão para aceitar Jesus. Então muita gente acredita que esse é um fato, eu vou levantar minha mão na igreja, ou em consagração, o simbolismo de levantar a mão, ou de chorar nas congregações, que você aceita Cristo. É literalmente, para mim, você aceitar Cristo pode ser em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, e tão somente reconhecer em você que esse ser humano, essa pessoa, esse fator Jesus Cristo, ele literalmente é uma pessoa existencial e saber que ele abriu o caminho para a possibilidade do ser humano ser salvo por meio dele. Quando você reconhece isso, que existiu essa pessoa de verdade, que de fato houve esse fato histórico, esse fato mito no nosso meio religioso, você consegue definir que, caramba, esse cara sim salvou a humanidade, ele criou um único meio de interligação entre mim e Deus e ressuscita a salvação por meio dele. Você não precisa fazer nenhum tipo de simbolismo, reconhecendo esse fato é o que leva você à salvação na minha perspectiva. E tão somente reconhecer nessa perspectiva de que você é mal, sua intenção foi mal e as coisas que você produziu para poder prejudicar o próximo é ruim para a sua própria existência, que o pecado é contra você, você reconhecendo nisso que o perdão existe. Não simplesmente você abrir a boca em qualquer congregação, em qualquer local e fazer
magias que forem, qualquer situação que for, para poder se perdoar e dizer para todo mundo que você está salvo e até se enganar com isso. Marcelo, eu lembrei de um episódio aqui muito interessante. Dois espias estavam em Jericó e eles se esconderam na casa de uma prostituta por nome Raabe. Sim. E os moradores, né, os soldados de Jericó, perguntou para Raabe: você viu dois homens israelitas que estavam aqui dentro? E os camaradas estavam escondidos na casa dela? Ela disse: não, eu não vi. Então imagine se ela... julgaria mentira. Imagine se ela fosse extremamente religiosa. Boa. Os dois estavam mortos. Olha a intenção. A intenção dela não foi prejudicar nem um nem a outro. Então a mentira em aspecto pode ser perdão ou pode ser pecado. E muitas das vezes não. Porque a mentira que prejudica um dano de vida não é a mentira que você fala, sua esposa pode perguntar: eu tô gorda? Você dizer não. Então quer dizer, se você falou tal coisa é pecado. Não. Isso não é uma mentira que te leva à condenação. A mentira que te leva à condenação, que pode ser julgada, é aquela que você me faz uma pergunta, eu intencionalmente dizer para você que a resposta que eu der vai lhe prejudicar. Então a minha intenção pecaminosa e diabólica é justamente utilizar esse artifício que você me deu, que é a mentira. Propriamente, você viu aquela pessoa, estou extremamente preocupado, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. E eu saber conscientemente de que a preocupação dele é exacerbada e real, e eu acabar mentindo numa situação dessa, isso sempre é prejudicial para o próximo, pode causando na vida do próximo e, ocasionalmente, um pecado para você. Imagina um amigo falando para o outro, mentindo para o outro. Eu vi a sua esposa ali traindo. O cara vai e mata. O dano é muito grande. Esse exemplo que você citou, eu até vou colocar em pau. Porque quando você mente dizendo que uma esposa de alguém o traiu, você tem que ter noção que a sua consciência não é só uma falar para dizer o jogo, dar uma de repórter e entregar. O que você está causando tem que ser mais ou menos equilibrado, porque Jesus, enquanto Messias, ele não veio se preocupando com os erros do povo. A todas as pessoas que tinham erros, que de alguma forma prostituta entra nesse critério, e dentre outros, ele não quis nem saber, ele simplesmente segue e não faz mais tal coisa. Ele falou do erro da pessoa. E dali pra frente, quando a pessoa tinha pecado, ele anunciava: seus pecados estão perdoados, porque ele era a pessoa que poderia fazer tal. Ele faz sempre a divisão. Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que Jesus, ele se preocupava em quem está pecando, que não era milhares de pecados, mentiroso, em muitos aspectos, aquilo que vai acontecer no Apocalipse, muitos aspectos a gente vai ver gente lá em cima, espero no Pai, que não é pecado. E a gente sempre prejulgou como pecado por falta de conhecimento nossa. Mas no caso do Messias, ele sabe o que é pecado. E está muito mais interligado a um dano que você pode causar à vida, que é o primeiro princípio do qual eu acredito, e é relatado em todos os aspectos da Bíblia quando trata-se de um dano. Marcelo, eu preciso tirar uma dúvida com você, cara. Não estava nem ensaiado isso. Não, eu preciso. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, a respeito do perdão de Jesus para as pessoas que ele dizia assim: vá e não peques mais. Sim. Mas se todo ser humano é pecador, como Jesus falava para alguém que estava em pecado ou que estava na condição de pecado, não pecar mais? Será que por conta disso, dele ter falado vai e não peques mais, pelo fato dele ainda não ter sido crucificado? Porque a crucificação já deu um exemplo muito prático disso aí. O pecador em si, ele já foi gerado no pecado, como Davi falou. Sim. Eu acho que você discorda disso, né? Eu acho que, assim, as pessoas não precisam nem pedir perdão por ter nascido. Porque isso não é um pecado. O próprio Davi, ele vai dizer que em pecado ele foi gerado. Então, como que vai e não peques mais se todos os dias nós pecamos? Olha só, uma coisa que Jesus deixou muito clara e que faz pra gente o tempo inteiro é a consciência. E é um primeiro aspecto para isso. Então, ele falou aqui, deu uma pincelada, eu ia falar justamente da situação da cruz. Porque entre os dois ladrões e Cristo que estava ali no meio, houve um reconhecimento de que Jesus era a figura que não poderia estar ali. Ele conseguiu reconhecer tal fato e começou a entrar de uma certa forma um desespero para dizer: nós merecemos o que fizemos, porque eles tiveram condutas que aparentemente foram bastante errôneas, enquanto Jesus ele não conseguiu enxergar algum atributo que viesse a dizer que essa pessoa, esse Cristo que estava ali, ele condizesse a situação de qual eles precisavam ser condenados. Então ele reconheceu que aquela figura, além de tudo, era um Messias. Ele não precisou falar, levantar a mão, ele simplesmente reconheceu. E naquele mesmo momento, ele foi informado de que estaria com Cristo. Então é só reconhecer. Boa. Quando você reconhece quem é Jesus, por mais que você ignore, mas você entender que no fato histórico existiu essa figura e ela é real, a sua vida se transforma.
porque você não consegue desacreditar disso, você consegue entender como uma verdade. Primeiro ponto. Já no aspecto do ser humano ser pecador, é porque estamos sucinto ao pecado, a cometer esse tipo de situação. Então, a cada vez que você cria racionalidade, mecanismo para poder definir determinadas coisas e entender espiritualmente em condutas que podem te prejudicar e você a usa, sim, você se coloca em situação de pecado. Por quê? Se você prejudicar ao próximo intencionalmente do seu coração, porque sai daqui, quando você pensa e prepara-se, já pecou. Quando você age com a ação, pecou também. Detalhe existe perdão para situações, você paga um dano, paga sim, as leis humanas, Jesus falou para você andar bem no meio da lei para viver bem aqui na terra. Verdade. Mas enquanto ao pecado que só ele pode saber o que é, você literalmente reconhecer isso, tenta não fazê-lo. Porque quando você perceber que a existência do pecado no seu coração e criar um dano no próximo, seja ele intencional, seja ele maléfico, qualquer que seja esse dano, toma cuidado e pede a Deus para matar esse leão em você, que você tem que matar ele todos os dias. Agora, o nascimento de uma pessoa é muito mais glorioso em termos de bênção, porque você está dando por meio do Pai a existência de vidas, do que tão somente dizer que pecou ao nascimento. Eu vejo nessa perspectiva. Maravilha. Então, filho é bênção. Sempre. É isso aí. Encerramos por aqui esse conteúdo a respeito dessa temática. Foi muito interessante, né? O Marcelo trouxe aqui uma aula a respeito do assunto e gostaríamos que você comentassem aí abaixo do vídeo para que você pudesse também dar o seu feedback a respeito desse tema. Como eu sempre digo, não estamos aqui para esgotar o assunto, né? Porque o assunto é muito vasto, mas deixando aqui a nossa tese, o nosso conhecimento para que vocês possam também estar participando dessa mensagem. Eu quero também acrescentar um detalhe para algum de vocês. Tem algumas pessoas que já estão começando a nos acompanhar no canal, então eu já vou pedir para você se inscrever. Inscreve-se aí abaixo, é de graça, vai ser legal pra gente. E quando chegarmos a 1000 inscritos, eu e Givanildo vamos estar fazendo uma live ao vivo aqui, de um Papo de Crente. Possivelmente a gente passe em outras redes sociais, mas vamos conversar, não é uma forma de redaguir, né? Apesar dele ser pastor e ter toda a conotação para tal, mas iremos conversar também quando fizermos 1000 inscritos. Então, nessa perspectiva, esteja com nós, nos acompanhe, pode perguntar abaixo, quem sabe suas informações podem vir a um outro vídeo, tá bom? Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.